Bem, então, a repetição do terceiro teste, 27 de junho de 2017. Então, isto corresponde a escolhas múltiplas e 5 perguntas de resposta aberta. Reparem que estas coisas é 1h30. Tenho aqui o enunciado, então vamos a isso. Bom, eu vou em primeiro olhar um bocadinho a pergunta. Logo aqui temos uma função e vamos calcular o integral dessa função. Bom, aqui não me parece muito difícil. Porquê que não me parece muito difícil quando olho para a primeira pergunta? Porque eu reconheço aqui 1 sobre raiz do menos x ao quadrado, que é a derivada da arcseno. Logo, isto, basicamente, temos a derivada da arcseno e depois temos 1 sobre a arcseno ao cubo. Isto vai ser uma primitiva imediata. Vai ser uma coisa do estilo U' sobre o ao cubo, que nós vamos querer primitivar. Não me parece complicado. Depois temos aqui f de x, a solução do problema que aqui está. Bom, isto tem uma apresentação um bocadinho estranha, mas se vocês pensarem, o que é o f é uma função cuja derivada é x cosseno de x ao quadrado. Logo, o f vai ser a primitiva de x cosseno de x ao quadrado, tal que f de raiz de π sobre 2 é igual a 1. Logo, mais uma pergunta de primitiva. Isto, a pergunta 3, não está o programa atual, vou abordá-la brevemente. Essencialmente, o que se passa aqui é que vocês têm que verificar que as raízes, ou seja, as raízes dos dominadores correspondem às raízes dos dominadores das alternativas que são dadas. Ou seja, é mais um exercício para determinar a raiz dos polinómios do que um exercício de funções racionais. Ou seja, este exercício não é muito interessante para nós. Depois temos um exercício 4, onde temos uma função f, divido o plano. Ok, temos o gráfico de uma função, o eixo das abscissas, e temos duas regiões do plano, R1 e R2, e eles pedem para nós calcularmos este integral, ou seja, para nós interpretarmos este integral enquanto área. Isto não deve ser muito, muito difícil. Depois a pergunta 5. Isto é mais ainda com a escolha múltipla. Bom, temos aqui uma função definida a partir do integral e eles vão pedir tal que f' de 1. What? Já vamos ver o que é isto. Isto é estranho. Ou seja, temos aqui uma função. Logo, a priori, esta função é fácil de derivar. E eles... já percebi. Eles aqui estão-nos dar a derivada porque a gente aqui não sabe quanto é que vale k. Logo, o cálculo da derivada normalmente vai nos permitir determinar este parâmetro k que está nos termos de integração. Isto é quando os professores não sabem como complicar uma pergunta. Pronto, vou inventar aqui um parâmetro para tornar a coisa um bocadinho mais difícil do que ela realmente é. Depois as perguntas da escolha aberta, calculo o valor do seguinte integral. What? Isto parece manhoso. Também tem que ver que no programa aqui destas análises, eles tinham que saber, ou seja, tinham que saber usar estas substituições. Logo, é uma questão depois de ver qual é a substituição que nós temos aqui que usar para fazer o cálculo. Mas pronto, essa parte vocês, no âmbito desta disciplina, vocês não precisam de saber substituições e elas são dadas no enunciado. A mesma coisa com este exercício, tem que se usar uma substituição e vão ver que com a tabela até é fácil. Outra vez o integral, ou seja, isto é mesmo uma coisa bem pesada com os integrais. Integral, ou seja, uma função definida a partir do integral. Determinar o domínio, que é uma coisa que a gente falou ontem. E calcular a derivada. Isso é um grande clássico. E depois, ao final, para calcular o integral impróprio. E reparem que a papinha aqui não é toda feita.
por exemplo, como no exercício, como num dos exercícios que a gente viu ontem. Eles aqui não dão a substituição, mas pronto, a substituição aqui é óbvia, vai ser e de x, quer dizer, eu imagino, vai ser e de x igual a t. Pronto, então vamos a isto. Vou aqui partilhar, a ver se desta vez funciona o meu quadro. E vamos olhar a primeira pergunta. Aqui não há grupos, assim é mesmo o primeiro grupo. Então, ele quer isto. Então, vamos lá, com calma, ver isto. Então, temos esta função f de x, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes 1 sobre arc-sen de x ao cubo, e queremos calcular este monstro, raiz 2 sobre 2, de f de x dx. Logo, como eu disse, aqui, uma pessoa que sabe bem derivar, ela reconhece aqui a derivada da arc-sen. Arc-sen de x'. Logo, se eu chamar a arc-sen u igual a arc-sen de x, isto agora está-me a chatear, isto escreve-se simplesmente u' sobre u elevado a 3. Ou seja, se quiserem, u' vezes u elevado a menos 3. E nós sabemos de primitivar funções dessas, ou se quiserem, nós sabemos que quando vamos derivar u elevado a menos 2, isto vai ser a derivada de uma composta, vai aparecer a derivada do argumento da potência menos 2, ou seja, u', e depois vai aparecer a derivada da potência menos 2, então, aplicada em u, ou seja, a derivada de uma potência menos 2 vai ser menos 2 u elevado a menos 2 menos 1. Ou seja, a gente percebe que isto vai dar, esta derivada aqui, vai dar menos 2 u' vezes u elevado a menos 3. Logo aqui, a única diferença entre esta função e esta derivada que aparece aqui é o menos 2. Logo, para compensar a ausência do menos 2, nós vamos dividir por menos 1/2. Isso vai nos garantir que quando a gente vamos derivar, para chegar à função f, o menos 2 vai cortar e nós vamos ter u' elevado a menos 3, que é o f. Logo, Peço desculpa. Diz. Eu não estou a perceber a substituição por u que o professor fez. A? Substituição por u. Por u? Sim. Eu fiz isso só, quer dizer, para já não é uma substituição, é só uma notação. Isto é uma escolha talvez um bocadinho infeliz, mas isto aqui é só, é uma notação. Sim. Ou seja, eu poderia ter evitado fazer isto e ter dito simplesmente, olha, se eu tiver esta função aqui, arc-sen elevado a menos 2, quando eu vou derivar, vai aparecer a potência menos 2, vai ser arc-sen elevado a menos 2 menos 1, ou seja, 1 sobre arc-sen ao cubo, e o menos 2 vai cortar com menos 1/2, e vai ser multiplicado, por causa da derivada da composta, com a derivada do arc-sen. Ok, certo. Ou seja, este exercício, esta primitivação imediata, se quiserem, é uma derivada. Isto é um exercício de derivada. Primitivar a função f é encontrar uma função cuja derivada vai dar f. Logo, o que eu fiz aqui é essencialmente reconhecer. Quando eu faço esta escrita, esta notação u igual a arc-sen x, eu simplesmente estou a reconhecer na expressão do f a derivada de qualquer coisa. Ou seja, u' sobre u ao cubo vai ser a derivada, como eu disse aqui, de 1 sobre u ao quadrado. Basicamente é isso que eu estou a dizer. Pronto.
Logo aqui, uma vez que a gente temos a primitiva, e é por isso que eu digo, fazendo mais um intervalo, é por isso que eu digo que é fundamental vocês saberem derivar e treinarem a derivação, porque isso não só vai vos ajudar no cálculo diferencial em análise 2 e análise 3, mas também vai vos ajudar a calcular primitivas, a calcular integrais, a resolver equações diferenciais. E isso tudo que eu acabei de dizer é uma parte muito importante de toda a matemática que vocês vão fazer. E também da física e da engenharia, esperamos. Bom, então isto vai ser um cálculo que para mim, obviamente, vai ser complicado. Logo vamos ter aqui arcseno de raiz 2 sobre 2. Esta é fácil, vai dar π sobre 4. Ou seja, é 1 sobre π sobre 4 ao quadrado, menos 1 sobre arcseno do meio. E qual é o ângulo cujo seno dá 1 meio? Não é π sobre 6? Uma coisa assim? Não. Seno de π sobre 6 é igual a 1 meio. Salvo erro. Não, porque o cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. Ok. Acho que sim. Então, isto vai dar o π ao quadrado pode ir para fora, ou seja, 1 sobre 2 π ao quadrado. E aqui em cima nós vamos ficar com 4 ao quadrado, que é 16, menos 6 ao quadrado, que é 36. Logo, 36 menos 16 vai dar 20, né? Logo isto vai ficar menos 20, ou seja, mais 20 sobre 2, 10 sobre π ao quadrado. Vamos olhar aqui os enunciados, quais são as hipóteses. A priori, se eu não me enganei, vai ser 10 sobre π ao quadrado. Bom. Ou seja, esta solução... Se vocês tiverem perguntas, não hesitam a interromper. Ainda em relação ao primeiro, Diz. Eu não cheguei a perceber bem porque é que colocamos o 1 meio dentro da primitiva. Ok. Essa parte é uma parte importante. Então, o que eu estou a dizer é o seguinte. Recapitulando, nós temos esta função que tem este aspecto. Ou seja, aqui não preciso pôr parênteses. 1 menos x ao quadrado vezes arcseno de x ao cubo. E nós queremos reconhecer nesta função a derivada de qualquer coisa. Obviamente que o qualquer coisa que vai aparecer aqui não vai ser uma coisa simples. E também, obviamente, que qualquer coisa que vai aparecer aqui vai envolver o arcseno. Logo, a ideia aqui é tentar interpretar, ou seja, primitivar é fazer o quê? É tentar interpretar a função como a derivada de qualquer coisa. E aqui nós podemos nos ajudar pelo facto que 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, ele pode ser escrito arcseno de x, linha. Porque a derivada de arcseno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E quando eu faço isto, desculpa, quando eu faço, porque é que isto agora, quando eu faço isto, eu vou obter f de x nesta forma. E aqui eu não preciso de usar uma tabela de primitivação. O que eu preciso é conhecer a minha tabela de derivação e reconhecer aqui a derivada de uma composta. E como é que o professor passou isso para o elevado a menos 2 linha? Exatamente, por esta razão. Porque eu sei, e tu também sabes, toda a gente sabe, derivar x elevado a alfa. A derivada de x elevado a alfa é alfa vezes x elevado a alfa menos 1. E quando eu faço a derivada de uma função u elevado a alfa, estou a aplicar a regra da derivação da composta, G' vezes f' após G, e aqui é a notação da composição,
seja, aqui é um produto, eu vou, então aqui, o que é o f, por exemplo, neste exemplo? O f aqui vai ser esta função, ou seja, a função que está aqui acima. O que é que vai ser o g nesta fórmula aqui? Vai ser o nosso u de x. Logo, quando eu aplico, simplesmente, sem pensar, esta fórmula da derivada da composta, o que é que aparece em primeiro? Aparece em primeiro a derivada de g, ou seja, u'. O que é que depois aparece? A derivada do f, ou seja, o f onde é que está? Está aqui acima. Logo vai ser alfa vezes qualquer coisa elevado a alfa menos 1. E o que é o qualquer coisa? É o que está a ser composto no f', ou seja, o g, ou seja, o u. E o que eu estou a reconhecer aqui, se eu escrever, por exemplo, a potência em cima, eu estou aqui a reconhecer arcsen de x linha vezes arcsen de x elevado a menos 3. Logo, para chegar à potência menos 3, isso significa que a potência que eu derivei vai ser 2. Vai ser menos 2. Porque menos 2 menos 1 dá menos 3. Logo, eu aqui ponho o arcsen de x elevado a menos 2. A questão que se coloca depois é que quando eu vou derivar isto, o menos 2, se quiserem que está aqui, ele vai aparecer aqui. Mas não aparece aqui nesta expressão. Logo, a forma que eu tenho de cancelá-lo é simplesmente de, se quiserem, de aqui multiplicar por menos 1/2. E o que é que isso faz? Isso faz que quando eu vou derivar arcsen elevado a menos 2, vou ter a derivada da arcsen, ou seja, 1 sobre raiz do menos x ao quadrado, vezes menos 2, que vai cancelar aqui com o menos 1/2, vezes arcsen de x elevado a menos 2 menos 1, ou seja, 1 sobre arcsen de x ao cubo. Pronto. E isto, se eu estou a passar 10 minutos a falar sobre isto, porque é central. Isto é fundamental. Este tipo de raciocínio, de conhecimento das regras de derivação e de como é que elas interpretam-se no cálculo integral, é fundamental. É mesmo importante vocês perceberem e saberem fazer isso. Não para passar a análise 1, para tudo, para todo o resto. Professor, não dá para fazer por partes também, ou não seria possível? Aí eu deixo de tentar. É um bom exercício. Tenta lá fazer isto por partes. E a questão é que isto tem até um bom aspecto para fazer uma primitivação por partes. Mas espera ali um segundo. O que é que tu vais primitivar? O que é que tu vais derivar? O da esquerda. O derivar era da direita, porque era o arcsen, seria mais fácil. Eu primitivava o da raiz porque conseguiria voltar atrás com a função. Tu não podes primitivar o da raiz. Porquê? Por causa dessa razão. Porque se tu repara, para tu poderes primitivar isto, imaginamos que tu queres primitivar esta função. Por acaso a gente sabe primitivar esta função, mas pronto, usando outras técnicas. Mas para tu, basicamente, veres uma primitiva imediata aqui, tu precisas da derivada do que está aqui dentro. Ou seja, tu precisas aqui de um menos 2x. Ou seja, o menos 2x é a derivada do menos x ao quadrado. Certo, não dava para fazer. 1 menos x ao quadrado. Linha. Logo, primitivar 1 sobre raiz do menos x ao quadrado torna-se um problema de primitivação em si. Onde, na verdade, isto resolve-se se tu não tens aqui o menos 2x, isto resolve-se fazendo uma mudança de variável. Qual mudança de variável? Provavelmente uma coisa do estilo x igual a cosseno x, a cosseno t, ou x igual a seno t. Okay. Isto é um problema de primitivação em si. E se tu não primitivares isto e decidires derivá-lo, não vai ajudar. Não vai ajudar porquê?
Porque ao derivá-lo, tu vais aumentar a potência daquilo que está no denominador. Quando tu tens potências positivas, polinómios, ou seja, potências positivas, quando tu derivas, isso simplifica, porque vais diminuindo o grau. Mas quando tu tens potências negativas, quando tu derivas, isso não simplifica. Isso é quadrático, isso aumenta o grau, numa inversa. Ok. Logo, nós, se quiseres, com funções racionais, o que a gente quer é primitivar, que é para diminuir o grau da função racional. Com polinómios, nós queremos derivar, que é para diminuir o grau do polinómio. Mas isto não são... Eu não considero estas considerações... Provavelmente alguns de vocês já perceberam esta parte, mas eu não considero aquilo que eu estou a dizer como simples. Isto é uma coisa que requer tempo. E requer que vocês percebam... tentam seguir aquilo que eu disse e depois tentam percebê-lo por vocês próprios. Mas basicamente o que o professor fez não foi uma substituição por arcsine. Onde? Por arcsine. Eu não estou a fazer... eu peço imensa... Vamos lá ver. Eu vou ter que passar à pergunta seguinte. Talvez foi um bocadinho... Eu não devia ter usado aquela notação. Porque parece de facto que eu estou a fazer uma substituição. Se eu voltar aqui àquilo que eu escrevi U igual a arcsine x. Toma atenção que isto não é uma substituição. Não é uma substituição porque eu simplesmente estou a chamar uma função arcsine x, estou-lhe a dar um nome que é U. Substituição é uma coisa diferente. É quando a variável x, eu estou a chamá-la tipo uma certa função de t. Isto é que é uma substituição. Isto é uma notação que eu usei simplesmente para vos dizer, olha, f é uma coisa simples. É U' sobre U ao cubo, onde o U é arcsine. E isso eu usei para depois ser mais fácil ver que f, de facto, é a derivada de 1 sobre U ao quadrado. Linha. Logo, isto não é uma substituição. É simplesmente uma notação para ser mais compacto a escrita do f. Certo, já percebi. É só isso. E isto é que é uma substituição. Ok. Bom, voltando à pergunta seguinte, isto parece uma pergunta um bocadinho esquisita, mas mais uma vez, o que é o f nesta pergunta? O f vai ser uma primitiva desta função. Ou seja, uma função que é definida desta maneira, f é uma primitiva da função. Da função, o quê? Da função x cosseno de x ao quadrado. E aqui, se vocês pensarem um bocadinho, está a acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu no exercício anterior. É que, se vocês repararem, eu aqui, no x, estou a reconhecer a derivada de uma outra parcela da função. Ou seja, f' de x escreve-se como 1/2 de 2x vezes cosseno de x ao quadrado. E o 2x, da mesma maneira que nós tivemos no exercício anterior, ele é a derivada de x ao quadrado. De x ao quadrado, e aqui é cosseno de x ao quadrado. Logo, eu poderia usar o mesmo truque de notação que eu usei na pergunta anterior, para dizer que, afinal de contas, o que eu tenho aqui é uma coisa que é muito parecida com U' vezes cosseno de U. E eu posso reconhecer aqui, sim, aqui eu pus um 2x, está bem? E eu posso reconhecer aqui uma coisa que não vai ser outra coisa do que uma função cuja derivada dá cosseno. E é seno. Isto é seno de x ao quadrado. Ou seja, se eu derivar seno de x ao quadrado, o que é que acontece? Ou seja, se eu aqui não estou a utilizar o quadro, mas se eu fizer a derivada disto,
é a regra da composta. Vai ser a derivada do x ao quadrado, 2x, vezes a derivada do seno, cosseno, aplicado onde? No x ao quadrado. Logo, eu tenho aqui uma coisa que é muito parecida com a função que eu tenho aqui. E porquê que eu coloquei, mais uma vez, o 1 meio? De onde é que ele vem, este 1 meio? Este 1 meio, ele vem do desejo de transformar o x na derivada do x ao quadrado. E por isso eu preciso de um 2x. Mas se eu tenho 2x, tenho que dividir por 2. Logo, se vocês repararem, isto vai dar, de facto, que uma primitiva da função x cosseno de x ao quadrado vai ser seno de x ao quadrado mais uma constante. Aqui, voltando ao enunciado. Aqui, vamos tirar. Professor, Diz. só uma coisa. Aquele meio que o professor usa para cortar com o 2 que vem do x ao quadrado também serve para cortar com o 2 que vem da primitiva do cosseno de x ao quadrado? Exatamente. Exatamente. Não é preciso meter outra, então? Não, corta com os dois. porque eu ali consegui adivinhá-lo diretamente. Eu podia ter feito isso também com o outro exemplo. Sim, estou a perceber. Eu pensei que tínhamos meter 2. Um meio. Ok, obrigado. Reparem, nós temos aqui f' de x, que é igual a x cosseno de x ao quadrado. E eles aqui estão a pedir o f, tal que f de raiz de π sobre 2 igual a 1. Eu, essencialmente, já resolvi o exercício. Só me faltaria, com aquilo que eu disse, ou seja, o que nós fizemos no enunciado, nós vimos que f de x é 1 meio de seno de x ao quadrado. Mais uma constante. Logo aqui, o que me falta é simplesmente fazer x igual a raiz de π sobre 2 e determinar a constante. Pronto. E podia proceder assim. Mas este tipo de exercícios eu gosto de fazê-lo usando, vamos dizer, a integração. Logo, o que é f de x? F de x vai ser o integral, se quiserem, de raiz de π sobre 2 até x, da função x, não é x, tenho que ter cuidado de não escrever a mesma, da função t cosseno de t ao quadrado dt, e eu quero que em raiz de π sobre 2, quando o x é igual a raiz de π sobre 2, a função seja igual a 1. Logo aqui vou acrescentar um 1, porque quando o x é igual a raiz de π sobre 2, esta parcela é nula. Logo, eu estou a transformar o exercício num exercício de cálculo integral. E o que eu preciso aqui é aplicar a regra de Baro entre raiz de π sobre 2 e x e colocar aqui uma função cuja derivada é t cosseno de t ao quadrado, que eu já determinei aqui. Ou seja, é 1 meio de seno de t ao quadrado. Mais 1. Logo, isto vai me dar em x 1 meio de seno de x ao quadrado. E em π sobre 2, ou seja, aqui menos, em π sobre 2, seno de π sobre 2, ou seja, 1 mais 1. Eles depois perguntam quanto é que vale f no ponto menos raiz de π sobre 2. E eu aqui apercebo-me, de uma certa maneira, que eu fui estúpido. Porquê? Porquê que eu fui parvinho? Eu fui parvinho porque claramente a primitiva, aquela primitiva que eu vi ali em cima, esta coisa aqui, é uma função par. Eu não precisava de calcular, sim, precisava de calcular a primitiva, mas eu não precisava de me preocupar muito com a determinação da constante. Porque como é uma função par, porque acrescentar uma constante a uma função par continua a ser uma função par, eu sei, por causa da paridade,
que isto vai ser igual a raiz de π sobre 2. Ou seja, vai ser igual a 1. Aqui estou a usar a paridade. E eu podia ter adivinhado isso nesta expressão. Porquê? Porque a derivada é uma função ímpar. Logo, se a derivada é uma função ímpar, isto implica que o f é uma função par. Logo aqui, podíamos ter sido espertos, ou eu podia ter sido esperto, e adivinhar logo, mas espera aí, f é par. Logo, isto vai ser igual. E não precisávamos de calcular a primitiva. No entanto, vamos verificar que isto está certo, ou seja, que quando eu faço... pois não, de qualquer forma, quando eu faço o menos aqui, vai aparecer o x ao quadrado vai fazer desaparecer o menos, vai dar a mesma coisa do que f de raiz de π sobre 2. Logo, muitas vezes nos exercícios, há formas de resolver o exercício mais rapidamente. Mas pronto, também podíamos ter calculado e não ter visto que a função era par e que o resultado ia ser, como está aqui, 1, a linha A. Professor, o professor podia, por favor, explicar outra vez a partir do raiz de π sobre 2? A partir do raiz de π sobre 2. A partir do momento em que começa no f de x igual à primitiva de raiz de π sobre 2 a x, eu perdi-me a partir daí, professor. Ou seja, isto, não percebes? Sim, não percebo porque fazemos isso. Então, isto é uma coisa que eu aconselho-te a ver, por exemplo, o vídeo que eu mandei ontem. Se quiser já... É o seguinte. Como é que eu explico isto rapidamente? Imaginamos que tens f, a primitiva de f, um f pequeno, tal que f de x0 é igual a y de 0. Então, esta primitiva, ela escreve-se a partir do integral, que vai ser, ou seja, f de x vai ser igual ao integral de x0 a x de ft dt mais y de 0. Porquê? Simplesmente porque se tu aplicares aqui a regra de Barrow, tu vês que a derivada desta função, grande f, vai ser o f pequeno. E depois, ou seja, o grande f é claramente uma primitiva do f pequeno. E depois, porquê é que é a primitiva tal que isto? Porque simplesmente quando tu fazes x igual a x0, a parcela que faz aparecer o integral vale 0. Porque o intervalo de integração é o ponto x0. Logo, a área abaixo do gráfico, se quiseres, é nula. E se tu reparares, é mesmo esta fórmula que eu estou a usar aqui. Só que aqui o f pequeno é que é a nossa primitiva. Ou seja, o f pequeno corresponde aqui ao f grande e aqui o f pequeno corresponde a x cosseno de x ao quadrado. Logo, isto é uma forma compacta de escrever qualquer primitiva. E se vocês quiserem a primitiva genérica, ou seja, não aquela que vale y de 0 em x0, ponham aqui qualquer ponto x0 e aqui qualquer constante. Ok? Mais ou menos? Professor, neste exercício, a partir do momento que nós calculamos o f como sendo o seno, podíamos também pensar no círculo trigonométrico, para saber que ia ser igual o menos raiz de π sobre 2 ao raiz de π sobre 2. Como assim? No f ou no x cosseno de x ao quadrado? Nós calculamos o f e sabemos que é a primitiva do cosseno, e depois sabemos que é o seno de t ao quadrado, o meio de seno de t ao quadrado. Podemos pensar logo no círculo trigonométrico, como o raciocínio da paridade, mas com o círculo trigonométrico. Sim. Sim, mas mais uma vez que tu tens a primitiva, ou seja, o f de x, que é igual a... Então, como é que é isto? Um meio de seno
de x ao quadrado mais uma constante. Essencialmente, o que se passa aqui é que tu não precisas calcular a constante. Porque tu vês aqui que f é par. Sim, sim. Logo, tu vês que isto é igual ao f disto. Sim. Mas pronto. Ou seja, este exercício tem duas resoluções. Uma um bocadinho mais longa e outra quase imediata. Bom, o exercício 3 eu não vou fazer. Eu não vou fazer porquê? Porque este tipo de decomposição em função das funções racionais já não estão ao programa, ou pelo menos já não estão a ser feitas. Vocês não precisam de saber fazer isto, porque as decomposições elas são dadas. E acaba por ser um exercício que não é muito interessante, porque é simplesmente determinar as raízes destes polinómios. Pronto, eu não acho isso muito interessante. Notam também que não é preciso determinar as raízes, porque as raízes aqui elas são dadas. Ou seja, nós sabemos que o x igual a 0 tem que ser uma raiz do dominador. E aqui, aliás, é raiz de todos os dominadores. Depois temos que o x mais 3 ao quadrado também tem que ser uma raiz dos dominadores. E depois tem que haver um termo quadrático que corresponda a uma raiz complexa. Bom, não obrigado. Felizmente já não fazemos isso. Então vamos passar diretamente à pergunta 4. Então aqui temos uma função do intervalo que vai da A a C. Eles não dizem nada sobre a regularidade da função, mas vamos assumir que ela é contínua. Podemos falar da área, ela terá que ser contínua. Dividem o plano em duas regiões, R1 e R2. Pronto, logo temos uma parte aqui que vai corresponder à área abaixo do gráfico. Isto vai ser se eu fizer o integral aqui, ou seja, A1, vamos escrever, A1, que é a área de R1, é igual ao integral de A a B de f de x dx. E A2, a área da região R2, eu tenho que ter algum cuidado, porque uma área é algo que é positivo. Uma área é uma coisa que é positiva. Se eu for escrever aqui o integral de B a C de f de x dx, é claro que este integral que aparece aqui é negativo. Porquê que é negativo? Porque a função aqui ela é negativa. F aqui é negativo. Logo, se quiserem, as somas de Darboux vão ser somas de valores negativos. Logo, quando eu faço a convergência, o integral vai ser negativo. Logo, o que o integral ele vai medir, este integral aqui ele vai medir, não é a área geométrica, mas é a área, podemos chamar, aritmética. Não é aritmética, desculpa. É algébrica, ou seja, com um sinal menos. A área, o A2, é uma coisa que é positiva. Logo aqui, cuidado com as palavras. Então, vamos apagar, aliás, estas coisas. Com licença. Seja A1, então, a área de R1 e A2, a área de R2. Então, 2 vezes A. Ou seja, 2 vezes o integral de A a C. Eu quero calcular 2 vezes o integral de A a C mais o integral de C a B. Isto é só minhosices aqui. Logo. Bom, eu vou resolver isto no quadro, porque é no enunciado, que é mais simples. Logo, o que é que eu tinha dito antes? A1 é a área de R1. E A1 eu sou capaz de escrever em função do integral. Ou seja, é um integral da A a B de f de x dx.
E o que é que eu disse sobre A2, a área de R2, é que era menos o integral de B a C de f de x dx. Logo, o que eu preciso aqui de fazer é de compor estes integrais nestas áreas. Pronto. Logo, o que é que vai ser o integral de A a C? Sabendo quanto é que é A1 e A2, o que é que vai ser o integral de A a C de f de x dx? Pronto, vai ser o integral de A a B, que eu sei ser A1, mais o integral de B a C, que eu sei ser igual a menos A2. Isto é simplesmente aquela fórmula de transitividade, que é que o integral de A a C vai ser igual ao integral de A a B, mais o integral de B a C. E o integral de B a C é menos A2. E depois o que é que eles põem aqui? Porque são manhosos. Eles põem aqui o integral de C a B. Ou seja, este integral de C a B de f de x dx. Ou seja, o que é que se passa aqui? Eu estou a inverter a ordem de integração. Normalmente, vocês sabem que o integral de C a B ele vai ser igual ao integral de B a C. Vamos lá ver. Se tiverem qualquer dúvida sobre isto, imaginamos que nós temos aqui f, uma primitiva do f grande, uma primitiva do f pequeno. Pela regra de Barrow, eu sei que o integral de C a B de f de x é grande F de B menos grande F de C. Da mesma maneira, este que está aqui, utilizando a primitiva, o que é que vai ser? Vai ser igual a grande F de C menos grande F de B. Claramente, estas duas coisas são opostas. Logo, este integral aqui que aparece, vamos escrever aqui em preto, este integral que aparece aqui é igual a A2. Pronto, nós mudamos o sentido da integração no integral que era negativo. Pronto, vai dar um integral que é positivo, corresponde à área geométrica. Logo, nós temos A2 que é aqui, e nós acabamos de ver que o integral de A a C era A1 menos A2. Logo, isto é 2A1 menos A2. Este aqui. Quando eu faço a soma entre estas duas coisas, isto vai me dar 2A1 menos 2A2 mais A2, ou seja, menos A1. Ou seja, a resposta D. O professor Gostaram? no segundo, mas pronto, nós percebemos. Diz? O professor enganou só ali a fazer ali em cima, é 2A1 menos A2, mas nós percebemos. 2A1 menos A2, onde é que eu fiz isso? O professor fez 2A1 menos A1. Ah! Obrigado. Obrigado. Pronto. Isto aqui, pronto, usa algumas propriedades talvez menos usuais, porque a matéria é dada com tanta pressa, dos integrais. E aqui, esta interpretação da área como sendo menos o integral, por causa do facto que a função é negativa. Ou seja, o integral mede uma área algébrica com um sinal. Pode ser positiva ou negativa. E depois esta questão, esta regra aqui, que quando se troca a ordem de integração, isso troca o sinal. Eu posso aqui resumir rapidamente estas regras, ou seja, o integral de A a B de A a C vai ser igual à soma entre o integral de A a B mais o integral de B a C. E outra regra que nós usamos foi que o integral de A a B é igual a menos o integral de B a A. E estas coisas, a forma mais simples e mais rápida de as demonstrar, como eu fiz aqui, é com a regra de Barrow. Vou ver aqui um bocadinho o tempo. Pronto. Aqui o tempo, 6h48. Pronto. Logo, se eu tivesse a fazer um teste,
eu já começava a ficar um bocadinho aflito, a me dizer, mas ai, o tempo está a passar, tenho menos de quantos? Não, tenho 40 minutos para acabar o teste. Estou mais ou menos a metade. Ora bem, então, esta pergunta, como eu disse, é um bocadinho esquisita, porque aqui mete uma constante e depois vamos ter que determinar a constante a partir da derivada da função. Logo, isto é uma função definida a partir do integral. E é manhoso porquê? Porque os dois extremos de integração, eles dependem de x. Mas vocês vão ver que há formas de ver isso. Logo, o que é que eles querem aqui, o que é que eles nos dão aqui como hipóteses? Eles dão aqui uma hipótese que, ou seja, nós temos aqui que calcular a derivada do f, aqui também calcular a derivada do f e as outras hipóteses é calcular o valor do k. Logo, eu vou passar aqui ao quadro, que é para fazer esse cálculo nesta situação. E vão ver que é muito mais simples do que parece. Bem, então isto é o grupo 5. Logo, talvez repararam que é uma coisa que eu já mencionei algumas vezes nos outros vídeos que estão no YouTube, é que quando nós temos funções que são definidas a partir do integral, eu aconselho fortemente em usar uma função que eu chamo auxiliar, que é simplesmente a primitiva da função que aparece aqui. Se bem que, agora que estou a ver a função que aparece ali, eu apercebo-me que o exercício é estúpido. Porquê que o exercício é estúpido? O exercício é estúpido simplesmente porque esta função, a fx, calcula-se diretamente. Isto é simplesmente a primitiva de exponencial menos t é menos exponencial menos t, muito obrigado, entre k logaritmo de x e 3x. Mas o que é que eles andaram aqui a fazer? Logo, isto é menos exponencial de menos 3x, menos mais exponencial de k logaritmo de x. E o logaritmo é sempre na base e. Logo, isto vai ser igual a menos exponencial de menos 3x mais x elevado a k. E o que é que se pretende aqui? Professor, não se pode fazer isso, pois não? Não se pode fazer o quê? O E elevado ao logaritmo de x não deveria ser uma base de E, não é uma base de 10. Não, o logaritmo em matemática é sempre em base E. Sempre. Isso não é o LN? Em base E. Sim, em base E. Sim, as notações que nós usamos na nossa análise 1 é logaritmo. Ok, tudo bem. Mas aqui vamos dizer que estas duas coisas são iguais. Essa coisa das bases do logaritmo, vocês têm que ter noção que isso é uma coisa que se usava há 70 anos. Ou seja, há 70 anos, na acústica, em certas áreas da física, e, por exemplo, numa área onde não usa-se ainda, por exemplo, em química, usa-se logaritmo em certas bases. Por exemplo, em química é muito comum termos logaritmo em base 10. Pronto, e são questões de convenções. Em estudo do sinal, quando vocês estão a estudar, por exemplo, a propagação do som, ou até a informática, quando estudam um bocadinho a propagação, desta vez da informação, vai ser o logaritmo em base 2. Mas cálculos que envolvem logaritmos, em geral em física e em engenharia, vai ser sempre em base E. Pronto, mas eu não vou fazer um discurso sobre o logaritmo e as bases, porque senão a gente nunca mais acaba. Isto tem muito a contar. Bom, o exercício é estúpido. Porquê que é estúpido? Porque isto é um cálculo de derivada simples. Ou seja, vamos lá ver. Então,
f' de x vai ser o quê? Vai ser, pronto, vai ser 3 exponencial de menos 3x, porque a derivada é a derivada do meu composto, outra vez, logo eu vou ter que fazer a derivada do menos 3x, que vai ser menos 3, que multiplicado com menos 1, vai-me dar mais 3, vezes a derivada da exponencial, que é a exponencial aplicada em menos 3x. Depois, a derivada de uma potência, também isto. Parece ser uma piada. E o que eles dizem aqui é que o f, ou seja, já temos a cálculo da derivada, que vamos precisar para as hipóteses. E o que eles dizem aqui é que f' de 1 é igual a 6 sobre e ao cubo. Professor, ali não fica menos no k, no x elevado a menos, não é x elevado a menos k? Porque vem dali de menos t e quando nós metemos fica e elevado a menos k. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Era para ver se vocês estavam atentos. Foi de propósito. Para ver se estavam atentos. Pronto, vai mudar umas quantas coisas. E em particular 1 menos k aqui. Logo, quando eu faço é 1, isto vai dar o quê? Isto vai dar 3 elevado a e elevado a menos 3, ou seja, 3 e elevado a 3. E depois aqui x, que é 1 elevado a qualquer coisa, vai ser 1, e isto fica menos k. Ou seja, k vai ser 6 menos 3 é 3, ou seja, vai ser 3 sobre e ao cubo. Pronto. Logo, este exercício, que tinha um aspecto esquisito, na verdade era, na minha opinião, bastante simples. É simplesmente uma questão de calcular o integral com a regra de Barrow. Temos aqui uma função que é simplérrima de derivar e depois temos aqui uma equação que é simplérrima de resolver. Logo, quais eram as hipóteses? Menos 1 menos k, ou seja, vai ser esta. E o k, nós vimos... Será que eu me enganei também no k? O que se passa? Se 6 sobre e elevado a 3. Assim ficaria menos k, senhor. Acho. Falta só menos. Sim, eu pensei deste lado, depois me esqueci do menos. Sim, está certo. Obrigado. Pronto, e acabamos pelo menos a parte da escolha múltipla. Bom, então chegamos aqui às... a pergunta 1. Questões de resposta aberta. Pergunta 1. Calcule este integral. Logo, como eu disse, este integral... isto vai ter que ser uma... eu penso uma mudança de variável. Não é uma primitiva imediata isto. Deixa-me aqui pensar. X elevado a... Alguém que me diga como é que isto vai resolver-se? Por partes, não? Por partes, sim. Obviamente por partes. O que é que eu estou aqui a fazer? A falar de substituições e de primitivas imediatas. Porquê que é obviamente por partes? Porque eu tenho aqui o raiz de x, que vai ser fácil de primitivar, porque é x elevado a 1 meio, e depois já tenho aqui o logaritmo de x, que vai ser muito fácil de derivar, e que vai também passar a uma função racional, ou seja, vai ser 1 sobre x. Logo, quando eu vou fazer aqui a primitivação por partes, isto vai-me dar uma função, uma primitiva de uma função x elevado a qualquer coisa. Vamos a isto. Eu já estava ali a olhar para o exercício a ligar o complicómetro. A falar de substituições quando nós temos uma coisa que é tão gira, que é chamado integração por partes. Logo aqui, o logaritmo de x, mais uma vez, é o logaritmo de Priano. E, basicamente, o que nós vamos escolher aqui para primitivar vai ser este, ou seja, vai ser o nosso U',
e o que nós vamos escolher para derivar vai ser este, ou seja, vai ser o nosso V, consoante as notações que vocês quiserem usar. Logo isto vai dar a regra de Barrow, U V menos U V'. E é porque eu já vejo aqui o UV' que eu digo que isto vai ser um x elevado a qualquer coisa vezes uma constante. Logo, isto é só para lembrar a primitivação por partes. Então, primitiva de raiz de x, isto é x elevado a 1 meio, logo uma primitiva vai ser x elevado a 1 meio mais 1, ou seja, 3 meios, e eu tenho aqui que pôr um 2/3, porquê? Para compensar a potência 3 meios quando eu vou derivar, porque a derivada disto vai ser 3 meios vezes x elevado a 3 meios menos 1. Logo o 3 meios vai cortar com o 2/3 e vou ficar com 1, como aqui. Aqui fica logaritmo de x, 1 a 4, menos o integral de 1 a 4 de u, ou seja, 2/3 de x elevado a 3 meios, vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Logo, como anunciado, aqui eu fico com uma certa potência. Ora bem, logaritmo em 1 vai dar 0, logo isto vai ficar 2/3 de 4 elevado a 3 meios, logaritmo de 4. Eu não vou simplificar isto mais, isto dá para simplificar. E depois aqui fica menos, 2/3 fica para fora, e esta função que aparece aqui é x elevado a 3 meios vezes 1 sobre x, ou seja, é raiz de x. Ou x elevado a 1 meio. Ou seja, nós já primitivamos esta função. Isto vai dar, outra vez, primitiva de raiz de x, vai dar 2/3 de x elevado a 3 meios entre 1 e 4. Eu sou péssimo a calcular, por isso eu não vou calcular esta parte, eu deixo em TPC para os alunos corajosos fazerem o cálculo, mas pelo menos eu fiz aqui as primitivas e agora é mesmo só uma aplicação numérica. Professor? Sim. Porquê que o 2/3 de 4 elevado a 3 meios não é negativo, sendo que estamos a fazer regra de Barrow? Este aqui está a falar? Sim, sim. Então porquê? O valor em 4 menos o valor em 1. Eu estava a trocar, sim, tem razão. Ou seja, é aquele de cima menos aquele de baixo. Logo fica um mais. Vamos aqui voltar ao enunciado. Quanto tempo nos resta? Temos tempo. Logo, temos aqui um exercício 2 que vai ser um bocadinho monstruoso, mas a priori vai ser uma substituição engraçada de se fazer. Vão ver. Logo, consideramos este monstro e temos que utilizar uma substituição conveniente para mostrar isto. E aqui há uma indicação que é dada, que é uma tabela de substituições. Logo, há essencialmente duas substituições possíveis, que é t igual a tangente x sobre 2 ou t igual a tangente x. E para nós fazermos esta tangente x igual a t, a função racional tem que ser tem que verificar uma certa propriedade de paridade. Ou seja, quando eu passo de seno para menos seno e ao mesmo tempo cosseno para menos cosseno, tem que dar a mesma coisa. Logo, vamos ver aqui nesta função racional se isso acontece. Ou seja, se esta expressão ela muda de qualquer forma quando eu faço a transformada. Não se preocupam, isto não sai no teste. Eu só estou a fazer o exercício para depois, porque é uma aplicação da substituição. Logo, quando eu faço esta transformação de seno para menos seno e de cosseno para menos cosseno, eu tenho que obter a mesma função racional.
E se vocês repararem, quando eu passo o seno para menos seno, o cosseno para menos cosseno, aqui seno vezes cosseno fica igual, porque é menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais. E depois reparem que aqui temos seno ao quadrado e aqui também temos seno ao quadrado. Logo, esta transformação não vai alterar a expressão. Isso o que é que significa? Significa simplesmente que, usando esta tabela, mais uma vez, isto não está o programa, vamos ter que usar esta substituição. T igual a tangente x. Logo, aqui, por exemplo, agora com o programa de hoje, o vosso programa pelo menos a interpretação que é feita do programa de análise 1, isto aqui seria dito, use a substituição tangente x igual a t. Pronto, e é o que vamos fazer. Fazer a substituição e depois calcular a integral, já se vê. Já se vê que eu calculo a integral. Aqui, vamos para o quadro. Deixa-me aqui escrever o monstro. 2. Aqui A. E aqui temos o integral de π sobre 4 a π sobre 3 de... Eu, aliás, estou muito contente que já não se faz estas coisas em análise 1. Porquê que eu estou muito contente que já não se fazem este tipo de cálculos em análise 1? Simplesmente porque este tipo de cálculos ele não ensina nada. Porquê que isto, na verdade, não ensina nada? Porque é complexidade computacional. E vocês já têm suficientemente dificuldades com a complexidade teórica para nós estarmos aqui com histórias de vos fazer calcular coisas que não servem para grande coisa. Logo aqui vamos ter que fazer esta substituição. Logo vamos ter que então, vamos ter que, para já, inverter esta coisa. Isto vai de π sobre 4 a π sobre 3. Reparem que isto está no intervalo de bijetividade de tangente. O domínio principal de tangente é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Logo aqui a substituição, de facto, é válida. Isto também era coisas que tínhamos de ter cuidado. Logo, isto inverte-se, porque é que eu verifiquei aqui o intervalo para poder inverter o x em função do t. Logo, o x vai ser igual a arctangente de t. E, então, isto vai transformar-se no quê? Quando o x é igual a π sobre 4, a tangente vai ser igual a 1. Quando o x é igual a π sobre 3, vamos ter tangente de π sobre 3, e tangente de π sobre 3, o seno é raiz 3 sobre 2, o cosseno é 1/2, logo vai ficar raiz 3. Também podemos fazer batota e olhar para o enunciado e ver se vai dar raiz 3. Depois temos que transformar esta expressão e fazer aparecer o t. Só que, se vocês repararem, se eu olhar isto e por aqui, e se eu dividir em cima e em baixo por 1 sobre cosseno quadrado de t, olha, não dá. Eu pensava que isto era simples. Não sei se isso é assim tão simples. Logo, o que eu quero fazer aqui, e vou fazê-lo, é em cima e em baixo multiplicar por 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Sim, dá sim, senhor. 1 sobre cosseno ao quadrado de t. E em baixo por 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Vocês vão ver, isto é tão manhoso. Não. Epá, eu nem sei se vou fazer o exercício, mas vocês já vão perceber porque é que eu estou aqui a hesitar um bocado. Porque isto é mesmo... então, o que é que se passa aqui? Passa-se aqui que eu tenho seno x, cosseno x, e não tenho tangente x. Logo, eu tenho que pegar esta expressão, 2 mais seno x, cosseno x, e fazer aparecer magicamente o tangente x.
menos sen ao quadrado de x. Logo, o que eu vou fazer, para fazer aparecer tangente x, é fatorizar pelo menos o numerador por cosseno ao quadrado. E já vão ver o que é que isso vai fazer. Cosseno ao quadrado de x, 2 sobre cosseno ao quadrado de x. Que horror! Coitado dos alunos. Mais sen sobre cosseno de x, que é tangente x. E depois reparam que ao pôr aqui o seno ao quadrado de x, 2 menos seno ao quadrado de x, aqui vai aparecer 1 sobre tangente ao quadrado. Logo aqui posso apagar e pôr aqui em frente tangente ao quadrado de x. Logo, o pesadelo ainda não acabou, porque eu ainda tenho 1 sobre cosseno ao quadrado aqui e seno ao quadrado. Logo, 1 sobre cosseno ao quadrado não é muito difícil, porque eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Logo, quando eu vou dividir aqui por cosseno ao quadrado, isto vai me dar aquela forma que nós já conhecemos. 1 sobre cosseno ao quadrado vai ser igual a 1 mais tangente ao quadrado. Logo, esta parcela em cima vai ser 2 vezes 1 mais tangente ao quadrado. E eu já nem estou a escrever o x. Mais tangente sobre tangente ao quadrado vezes seno ao quadrado. Seno ao quadrado. O seno ao quadrado, como é que eu vou transformar num tangente ao quadrado? Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ou seja, dividindo por seno ao quadrado. Porque quando eu divido isto por seno ao quadrado, isto faz aparecer 1 sobre seno ao quadrado mais 1 sobre tangente ao quadrado igual a, não é 1, isto aqui é 1, igual a 1 sobre seno ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que seno ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre tangente ao quadrado. Ou seja, tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado. Isto é atroz. Isto é atroz. 2 mais tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado. Resumindo e concluindo, t é igual a tangente x. Logo em cima vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 2, 1 mais t ao quadrado, mais t, a dividir por t ao quadrado, vezes, aqui é um menos, não é um mais, é um menos, 2 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Uau! E depois tenho aqui que transformar o dx. E o dx, quando eu derivo x em ordem a t, isto vai me dar dx é igual a dt sobre 1 mais t ao quadrado. Logo aqui vai ficar dt sobre 1 mais t ao quadrado. Logo, isto, como é que se simplifica? Aqui 1 mais t ao quadrado, vamos multiplicá-lo aqui. Logo, isto vai dar 1 raiz de 3. Em cima, 2t ao quadrado mais t mais 1. Em baixo, t ao quadrado. E 1 mais t ao quadrado vai cortar aqui. Nós vamos ficar com 2 mais 2t ao quadrado e menos t ao quadrado. Logo, isto fica 2 mais t ao quadrado. E por muito incrível que vos pareça, isto está correto. Se vocês formos ver agora o enunciado, eu consegui não me enganar. 2t ao quadrado mais t mais 2 em cima, t ao quadrado mais 2. É a fórmula correta. Eu não percebi. Aqui, logo no início, quando nós dividimos em cima e em baixo por cosseno ao quadrado de x, ali como é que ficou tangente x? É que
na Aqui, minha cabeça... esta tangente ao quadrado aqui? Não, em cima, porque nós fizemos ali seno de x vezes cosseno de x a dividir por cosseno ao quadrado de x, não é? Então, espera, o que é que eu fiz ali? Não, já percebi, esquece. Não, o que eu fiz aqui foi, foi pôr em evidência cosseno ao quadrado. Logo, aqui nem sequer, depois apaguei, mas o que eu fiz aqui foi 2 mais seno de x vezes cosseno de x, eu fatorizei por cosseno ao quadrado de x. E isto fica 2 sobre cosseno ao quadrado de x mais tangente x. Logo, porquê que eu pensei a fazer isso? Porque eu sei que vou ter aqui tangente e eu sei que 1 sobre cosseno ao quadrado vou ser capaz de escrevê-lo a partir da tangente. Mas também porque sei que ao fazer aparecer aqui o cosseno ao quadrado, ele vai combinar-se com o seno ao quadrado que está aqui em baixo para dar este tangente ao quadrado. Ok, já percebi. E depois a outra coisa que eu não percebi é, aqui nós tínhamos, ali já na primitiva, tínhamos, entre parênteses, 2 menos t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Eu não percebo porque é que ficou mais. Onde? Aí, exato, aí, para passagem para a seguir. Está menos e passou para mais, eu não percebo porque. Bom, aqui não é um mais, aqui está errado, aqui é um menos. E depois, porque é que passou para um mais aqui? Isto foi uma maldade que eu fiz. O que se passou é que eu multipliquei este bloco por esta coisa. E vai ficar, quando tu multiplicas aqui dentro, quando tu entras esta aqui dentro, fica 2, 1 mais t ao quadrado, menos o 1 mais t ao quadrado corta, menos t ao quadrado. Ou seja, 2 mais 2t ao quadrado, menos t ao quadrado. Ou seja, 2 mais t ao quadrado. Ok, já percebi. Vocês estão... Eu lamento, eu não tinha outro exercício, outro teste para vos dar, não encontrei. Mas estão a ver o tipo de cálculos que vocês estão a escapar em análise 1, com o professor José Maria? Já viram como é que isto é? Isto é atroz. Eu lamento, para mim isto é atroz. Então para vocês, não sei. Talvez gostem. Olha, se quiserem, se gostarem deste tipo de coisas, eu posso pedir aos professores das teóricas que eles façam um teste com uma coisa destas. Se quiserem. Não, deixa estar. Estamos bem, obrigada. Estamos bem. Está bem. Estão de acordo comigo? Isto não é fixe. Não, nada mesmo. Nada. Pronto. Então vamos continuar. Porque vocês pensam que a história de terror ela acabou. Mas ela não acabou. Isto é só o início da história de terror. Porque agora nós temos que... Pois, porque agora nós temos que calcular a primitiva desta função racional. Não, e era bom que eu não me enganasse na expressão dessa primitiva, porque senão então, aí é que é mesmo horrível. dt, 1 a raiz de 3, 2t ao quadrado mais t mais 2, t ao quadrado mais 2. Pronto. Logo aqui eu tenho que decompor esta função racional em funções racionais e elementares, que é uma coisa que também já não fazemos. Logo, isto é o quê? É a sobre t mais b sobre t ao quadrado mais c mais dt sobre t ao quadrado mais 2. Logo, se vocês perceberam o princípio destas decomposições, percebem que nós aqui vamos ter um sistema com quatro equações e 4 incógnitas. Logo, isto não acabou. O horror continua. Porque aqui vamos ter que pôr estas coisas todas ao mesmo denominador. Vai dar t ao quadrado mais 2. E vamos ter que comparar este numerador com o de cima e fazer o método dos coeficientes indeterminados.
Ok, logo isto vai dar A vai ser multiplicado por T, T ao quadrado mais 2, né, que é para reduzir ao mesmo denominador T ao quadrado mais 2. B vai ser multiplicado só por T ao quadrado mais 2. E o C mais DT, ele vai ser multiplicado por T ao quadrado. E eu agora vou organizar T ao quadrado mais 2. Eu vou agora organizar esta coisa em potências decrescente. Eu aqui observo que vou ter um T ao cubo e aqui também vou ter um T ao cubo. Logo isto vai me dar A mais D, T ao cubo. E depois as potências T ao quadrado. Onde é que elas aparecem? Aqui não aparece, porque outra potência vai ser 2AT. Vai aparecer uma aqui que é por causa do B, ou seja, B. E vai aparecer aqui outra por causa do T ao quadrado, ou seja, mais C, T ao quadrado. Depois as potências de T. Aparece uma aqui que é 2 vezes AT, ou seja, vai ser 2Já. Aqui não aparece nenhuma. E aqui não aparece nenhuma. Logo fica só um 2A. Vai simplificar um bocadinho a resolução do sistema. E depois fica constante. Onde é que aparecem constantes aqui? O único sítio onde aparecem constantes aqui é no 2, ou seja, mais 2B. E esta coisa toda que está aqui, vamos comparar com este denominador, ou seja, nós vamos ter A mais D, que é igual a 0, porque aqui isto não tem potências T ao cubo. Vamos ter B mais C, que vai ser igual a 2. O 2A, que é multiplicado por T, vai ser igual a 1. Ou seja, 2A, este é igual a 1. E o 2B vai ser igual a 2. Logo, isto é a forma deles serem simpáticos, que dão pelo menos 2 coeficientes aqui. Logo, isto vai ser equivalente a A igual a 1 meio, B igual a 1, se B é igual a 1, então B mais C é igual a 2, quer dizer que o C é igual a 1. Se A é igual a 1 meio, D mais A é igual a 0, ou seja, o D vai ser igual a menos 1 meio. Pronto, menos mal. Não é assim tão difícil calcular. Logo, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui no cálculo desta primitiva com estes A, B, C, Ds. Logo, eu volto aqui, é 1 sobre raiz 3, 1 sobre raiz 3, 2t quadrado mais t, bom, assim, 1 sobre raiz 3 é aquela coisa ali. A sobre t, ou seja, 1 sobre 2t, mais b é 1 sobre t ao quadrado, mais c, ou seja, 1, menos t sobre 2 sobre t ao quadrado, mais 2. dt. Está quase. Só temos 8 minutos. Quase. Pronto. Logo agora é uma questão de... eu não vou calcular o integral, a variação, vou só dar as primitivas, ou seja, aqui vai ser 1 meio de logaritmo de t, menos 1 sobre t. Aqui... porque se vocês achavam que isto era simples, isto não é assim tão simples, porque vamos ter 1 sobre t ao quadrado mais 1, mais 2. Depois 1 sobre t ao quadrado mais 2, eu vou ter que pôr o 2 em evidência. Logo isto vai ficar 1 sobre 2 t sobre raiz de 2 ao quadrado mais 1. Porque eu tenho que entrar aqui a raiz de 2 por dentro para fazer aparecer aqui a derivada da arctangente. Ou seja, mais 1 meio de raiz de 2, arctangente de t sobre raiz de 2. Então, e porquê que eu fiz aparecer um raiz de 2 aqui em cima? Por causa da derivada da composta do arctangente, que vai fazer aparecer 1 sobre raiz de 2, que vai cortar com o raiz de 2, que vai dar a coisa que está aqui. E depois vamos ter aqui menos 1 quarto, por causa do menos 1 meio aqui, e do 2 que vai aparecer por causa da derivada, para fazer aparecer aqui o logaritmo de t ao quadrado
mais 2. Entre 1 e raiz 3. Esta aqui, reparam, se eu derivar o logaritmo de 2 mais t ao quadrado, isto é derivada de 2 mais t ao quadrado, que é 2t, sobre 2 mais t ao quadrado. Logo, quando eu multiplico isto por menos 1/4, o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a fazer a derivada disto. Quando eu multiplico aqui por menos 1/4, o menos 1/4 vai cortar com o 2 e eu vou encontrar aqui o menos 1/2. Imaginam que depois de fazer isto tudo, neste exercício, ainda falta fazer a variação a regra de Barrow. Ainda falta avaliar este monstro em raiz 3 menos este monstro em 1. Logo, isto eu deixo, como eu sei que vocês gostam, eu deixo vocês fazerem em casa. Professor, antes do final, podia só explicar um bocado melhor a decomposição que aconteceu logo no início? Esta aqui? Sim, é exatamente. Mas estas decomposições, elas já não estão ao programa. Ah, ok, certo. Não, é porque vocês serem capazes de encontrar isto, isto já não é o programa. é que eu lembro nós fazermos na teórica algo do género, mas a minha intuição seria só meter A sobre t ao quadrado mais B sobre t ao quadrado mais 2. Não é. É um bocadinho mais complicado do que isso. E depois, estas coisas, normalmente, este tipo de composição devia ser explicado em alga. Isto não é uma coisa de análise. Este resultado nós usamos em análise, mas é um resultado de alga, na verdade. Então é algo que não temos de nos preocupar para sexta-feira? Não, isto não. Isto, se sair, é uma coisa... vocês dão esta expressão. E, e depois vocês têm que encontrar o A, B, o C e o D. Professor, há um exercício de decomposição assim numa das fichas que nós fizemos, mas então se sair é dado, é isso? Sim. Obrigada. Sim. Bom, então, afinal de contas, isto falta 4 minutos. E qual é a nota? Assumindo que eu não fiz erros de cálculos, qual vai ser a minha nota? 2,5, 4,5, 5, 6, 8,5. Ou seja, se eu tivesse que entregar agora, eu teria 11,5 sobre 20. Professor Didier. Pronto. É a nota. Porque ainda falta muita coisa. E eu acho, pessoalmente, vamos aqui tirar o compartilhamento, pôr a minha carinha infeliz. Eu acho que a gente já sofreu o suficiente para esta noite. Já são horas, já são quase 6h30. E a aventura, para quem tiver força ainda, continua amanhã. Ou seja, amanhã eu proponho de resolver os 3 exercícios que restam, que é um cálculo de área, um estudo de primitiva de função definida a partir do integral e o integral impróprio. Eu confesso que não sei em quanto tempo este tipo de teste devia-se resolver, mas provavelmente que era 2 horas, não devia ser 1h30, isto é 2 horas. Bom. Tenho só mais uma pergunta. Diz. De todos os vídeos que o professor fez, há algum especial, algum teste especial que seja mais importante ver? Daqueles da resolução do teste? Eu diria que é mais ao contrário. Há uns quantos que é melhor não ver, porque eu estava cansado e andei um bocadinho ali às voltas. Se tu fores ver aqueles testes que demoram um bocadinho mais tempo, em geral estes eu ando um bocadinho à roda.
Agora, aquele que eu acho mais importante seria o mesmo o exame, porque o exame apanha a matéria toda. Aqui vou só interromper a gravação. Então, Ok, professor, obrigada. pois há.